Boa noite, seus pão na chapa, tudo bem com vocês? E aí, acabou a fase de grupo da Libertadores. E agora temos o Palmeiras como melhor campanha da Libertadores com 15 pontos, né? 5 vitórias e uma derrota. Palmeiras foi o time que. Eu não sei o que acontece com o Palmeiras, mas toda vez que o Palmeiras vai jogar a Libertadores, ele cabeça dá uma girada, né? Ele entra numa nova fase, muda totalmente a forma de jogar, muda o jeito de jogar. É uma outra equipe, não dá para entender o que acontece, né? Mas ó, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ajudar aí a família Pão na Chapa a crescer, como já vem crescendo, né? Esse canal depende de vocês para continuar seguindo em frente. Então deixa o like, se inscrevam no canal, compartilha com os amigos. Se vocês gostam do conteúdo, comentem o que vocês acharam dos jogos, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. A gente está aqui para falar de todos eles, né? E principalmente hoje vamos falar do Palmeiras, que jogou pela Libertadores, venceu por 4-0 o Bolívar. A gente sabe que o Bolívar, esse Bolívar que está jogando hoje é um dos melhores Bolívar da história do Bolívar mesmo na Libertadores, né? Conseguiu se classificar para a próxima fase e quase ficou em primeiro do grupo geral. Se tivesse vencido o Palmeiras, né? Perdão. Mas não conseguiu, né? O Palmeiras conseguiu vencer. Perdeu o primeiro jogo para o Bolívar, quando foi com o seu time reserva lá para a altitude, a força deles maiores é lá com a altitude. Então o Palmeiras perdeu aquele jogo, né? Abriu o placar por 1-0 e tomou a virada por 3-1. Mas conseguiu aqui fazer o papel dele. Ganhou as 3 em casa e 2 fora, né? Ganhou de times fortes, né? Que era o Barcelona e o próprio Cerro Porteño, né? E conseguiu se classificar em primeiro da Libertadores geral. Então o Palmeiras, conforme for passando de fase, vai sempre disputar dentro da sua própria casa os jogos, né? A não ser, exceto a final, que é um jogo só e é no Maracanã. Vamos falar o que foi um pouco esse jogo, né? Um Palmeiras totalmente diferente, um Palmeiras totalmente focado, totalmente com a paciência para fazer triangulações, manusear essa bola até o ataque para conseguir fazer o resultado, né? Uma partidaça do Piquerez, mais uma partidada do Piquerez. Gostei muito do jogo do Rios, gostei muito hoje do Luan também, impecável na zaga, saindo com as bolas, dando os lançamentos, perfeito, né? O Dudu um pouco abaixo, Rony também perdeu muito gol, né? O Rony faz o primeiro gol, mas depois ele vem perder 3 gols aí, que era caixa, mas o Rony, a gente sabe da importância dele no Palmeiras. O Arthur jogando muito bem, na hora que foi exigido, soube comparecer, né? Fez 2 gols, né? Deixou a gente preocupado ali no segundo gol, que ele sai mancando, né? Mas era só cãibra, graças a Deus, né? E um time muito bem, né? O Mike também jogou muito bem pela lateral direita, né? Então você viu um time hoje com uma mentalidade totalmente diferente. O Palmeiras, ele tem essa capacidade, né? O Palmeiras vem desde 2016 participando de todos os anos na competição como favorito e chegando muito bem nas fases seguintes, né? Talvez o que todo mundo hoje, algumas pessoas que eu vi falando, estavam pensando, será que não era bom para o Palmeiras perder para cair no pote 2, para poder pegar times mais fracos, já que é mata-mata, né, os times mais ou menos, porque muitos times dos outros grupos que passaram para o outro lado, né, foram os times mais fortes, como Flamengo, River Plate, outros apartes aí, né, que passaram para outra fase, passaram como segundo melhor do seu grupo. Então a gente está no pote 1, vai pegar do pote 2, mas eu acho que o Palmeiras não pensa assim, né? Agora é fase de mata-mata, então quem estiver vindo é porque teve capacidade para onde chegou. Eu também como torcedor e também como amante do futebol, eu penso que o time já tem que enfrentar os melhores logo agora, acabou, e vai criando casca. Se for o Palmeiras passar, ele já vai criar casca
para as quartas de finais. Ah, mas o próximo pote também é pesado, é ruim, é difícil, mais forte ainda. Então você vai criando casca para jogar o decorrer do campeonato, né? Eu acho que qualquer outro time que tiver no outro lado, tanto Flamengo, Santos, ou Santos, só desculpa, Flamengo, Atlético, Mineiro, eu esqueci o outro time que é bom, cara, e se classificou em segundo, mas quem tiver lá do outro lado não vai querer pegar o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras dos anos pra cá, vamos dizer, acho que de 2018 pra cá, o Palmeiras joga muito bem a Libertadores. É um time muito forte, um time concentrado, um time dedicado, um time que quer, que tem a vontade, o desejo de vencer a competição. Tudo bem, não é o mesmo Palmeiras dos anos atrás, mas é um Palmeiras ainda forte, um Palmeiras com outra mentalidade, um Palmeiras com outro pensamento. Então não adianta, cara, é totalmente diferente, né? É um Palmeiras que todos aqueles que vão enfrentar falam assim, oh, nossa, é o Palmeiras. Você vê pelos resultados da Copa do Brasil, os torcedores dos outros times, quando vai cair um sorteio que cai Palmeiras, os caras ficam já naquela. É um Palmeiras viver um outro mundo, apesar de ter vivido um turbilhão. Eu, às vezes, eu falo direto aqui no grupo que a gente tem de amigos, eu falo, o Palmeiras não pode ficar nessa maravilha. Quando o Palmeiras fica na maravilha, ele acomoda muito, então precisa de vez em quando passar esse turbilhão que foi essa semana, né? Jogos, perdemos para o Botafogo, perdemos para o Bahia, então já virou uma situação já de crise, né? Todo mundo colocando crise no Palmeiras, crise no Palmeiras. Eu estava tranquilo. O palmeirense hoje que olha para o clube, que olha para o time e que viu e viveu lá atrás uma situação, não digo que tem que se acomodar, não digo que nós temos que aceitar, né? Uma parte hoje a gente vê Abel e o time, né? E a outra parte a gente pegar Abel e diretoria. Hoje o Palmeiras está muito bem, Abel e time, mas Abel e diretoria vai muito mal. Eu acho que a diretoria do Palmeiras ela peca demais. A diretoria do Palmeiras não faz cobrança sobre a CBF em relação a lances. A nossa diretoria não faz contratações que fazem diferença no time, né? A nossa diretoria ela não apresenta melhores condições para o seu torcedor entrar em campo, né? Eu mesmo, infelizmente, quero ir assistir o jogo, mas para mim, infelizmente, é inviável. Eu tenho 3 mulheres em casa, minha mulher e 2 filhas, como é que eu levo? Pagando 200 pau cada ingresso? Não dá, mesmo sendo sócio ou não. Então é difícil, né? É complicado. E foi uma das promessas da nossa presidente, que era reduzir o salário, os ingressos, que ia trazer o torcedor para o campo. Hoje nós tivemos mais de 30 mil torcedores no Allianz, mas você imagina se esse ingresso fosse a R$ 100, o estádio estaria lotado, 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 gritando, todo mundo ia querer assistir, todo mundo quer assistir. Mas não é isso que acontece. Outra coisa também, sobre o uniforme. Então, assim, a nossa diretoria, ela trabalha de um lado, mas ela trabalha do outro, né? Porque, por exemplo, hoje eu vejo a Leila trabalhando muito mais para levantar o marketing das suas empresas, tá? Do que fazendo futebol no Palmeiras. Tudo bem, ela não entende de futebol, ela é administradora financeira, né? Na minha opinião, está fazendo um belo trabalho no Palmeiras, entre aspas, né? Não gosto muito do trabalho que ela faz em relação a alguns fatores, né? E essa situação entre a torcida, né, organizada mais a Leila, a gente sabe o que é, o torcedor palmeirense sabe o que é uma briga ali por não ter apoios, né? E é a minha opinião, é complicado, mas a gente acha, na minha opinião, acho que não tem que misturar mesmo, né? Então é complicado, né? A gente tem um Palmeiras muito forte na Libertadores, a gente tem um time concentrado. O Bolívar ali no começo tentou até dar mas não conseguiu, né? Não teve força, não tem força, eles cansam, é totalmente diferente de jogar lá e jogar aqui. Chega uma hora eles cansam também, pesa para eles, as pernas deles pesam. Então ficou assim, Palmeiras classificado em primeiro do seu grupo, classificado geral,
do campeonato. E tivemos, infelizmente, de todos os brasileiros que estavam na Libertadores, somente o Corinthians não passou para a próxima fase, né? Somente o Corinthians não passa para a próxima fase. O Corinthians agora vai para uma repescagem, parece que aí a Sul-Americana agora parece que tem uma repescagem para os outros times ir para a oitava de final. É uma loucura a Sul-Americana. Graças a Deus, a gente não joga a Sul-Americana faz tempo. Então, com essa vitória, o Palmeiras vai para a próxima fase bem. Aguarda agora, dia 5 teremos o sorteio, vai ser pesado, vou ver se eu consigo acompanhar e gravar alguma coisa para vocês falando. Depois que sair o sorteio, a gente vem falando dos times brasileiros, né? Mas todos os brasileiros que estavam jogando conseguiu passar para a próxima fase e conseguiu se dar bem, menos o Corinthians, né? Que, na minha opinião, ele tinha totais condições de passar no seu grupo, mas o Corinthians está jogando um outro tipo de campeonato, né? O Corinthians vem jogando um campeonato de redenção, de resiliência, né? Vamos falar assim. A frase correta é um campeonato de resiliência, né? E o Palmeiras, por sua vez, mostrou para sua torcida e mostrou para as outras torcidas que ele continua forte dentro de casa, que ele continua concentrado, que quando ele está jogando brasileiro, ele está jogando brasileiro, quando ele está jogando Libertadores, ele está jogando Libertadores, né? E é diferente. Agora vamos falar um pouco sobre o líder do Campeonato Brasileiro, saindo um pouco da Libertadores, entrando no Campeonato Brasileiro, né? O Luiz Castro aceitou a proposta do Catar, né, do time lá da Arábia lá, para ir embora. Tenho duas opiniões aí, não sei se é válida ou não, deixem nos comentários o que vocês acham, botafoguense, santista, flamenguista, todo mundo aí. Eu, na minha opinião, acho que ele fez errado, mas ao mesmo tempo, analisando a idade pelo tempo rodado, ele fez certo. Por quê? Ele já é um cara um pouco rodado, ele já tem uma gordura muito grande, né, rodando pelo mundo, e hoje ele pensou financeiramente, ele vai dar um conforto, daqui a pouco ele se aposenta, ele vai poder dar um conforto melhor para sua família, vai ter muito mais dinheiro, uma aposentadoria maior, né? Porém, ele estava num time hoje que é um time que tem mais visão, que está indo muito bem, que está posicionado na posição da tabela ali, que é o topo da tabela, né, mostrando para o torcedor do Botafogo que ele é capaz, né, o time está jogando concentradinho, bonitinho. Hoje já não fez uma apresentação muito boa pela Sul-Americana, né, teve um jogador expulso, eu estava vendo aqui alguns lances, então fica aquele gostinho amargo, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que ele fez uma burrice em sair do Botafogo, abandonar tudo que ele tinha. Eu acho que dinheiro que ele ganhava no Botafogo já era bom, era mais fácil ele sentar com a diretoria do Botafogo e falar, ó, preciso de um aumento, do que aceitar a proposta milionária para ir treinar um time que o que ele pode apresentar lá? Ele vai começar um trabalho para daqui a 2, 3 anos, uma coisa que ele já estava fazendo no Botafogo? É complicado. Preciso muito da opinião de vocês, comentem aí o que vocês acham dessa loucura do Luiz Castro, se ele acertou, se ele errou. Não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Ficamos por aqui, né? Falamos aí da final da Libertadores agora, de fase de grupo. Vamos para a fase agora de mata-mata, muda a chavinha, outra coisa, né? Palmeiras final de semana enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Provavelmente o Atlético Paranaense e Palmeiras vai jogar com time misto, tá? Temos os jogos importantíssimos no meio da semana. O Atlético Paranaense pega o Flamengo e o Palmeiras pega o São Paulo. Acho que dos 8 classificados aí, dos 8 times classificados, né? São 16. Acho que o jogo mais difícil é esse, é Palmeiras e São Paulo, e Flamengo e Atlético Paranaense. Os outros, Corinthians e América, eu não vejo essa discrepância, né, essa dificuldade toda. Acho que é Bahia e Cruzeiro, alguma coisa assim. Então é complicado, né? Galera, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante pra gente, a sua opinião é muito importante pra gente. Se inscrever no canal é muito importante pra gente, então ajuda a gente a crescer e fica junto com a gente aí, tamo junto, uma boa noite pra vocês e até amanhã.